Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Wendel, eu sou o fundador da TCC Monografias e Artigos e vou tentar passar um pouquinho hoje da minha experiência com assessoria em elaboração de trabalhos acadêmicos. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer o passo inicial, fundamental para começar um trabalho. Então vamos lá, sigam comigo. Eu criei aqui um infográfico resumindo o que eu ensino para os meus alunos que ele tem que fazer no passo a passo para ter um trabalho rápido, eficiente e de qualidade. Então a primeira fase de um trabalho é primeiro fazer a definição do tema. Então a gente vai fazer aqui um levantamento do tema baseado no seu curso, tá? Então isso é uma dúvida recorrente. Tem muitos alunos que me procuram porque não sabem o tema que vão escolher. Então a gente vai fazer isso na prática hoje. Vocês não vão ver isso em lugar nenhum, tá? Não vai ser professor, não vai ter nenhum outro instrutor no YouTube que vai ensinar de forma prática como que se faz isso, de forma eficiente. Então vamos lá, sigam comigo. A gente vai fazer isso hoje, vai fazer aqui a pesquisa e estruturação do trabalho. Então primeiro a gente vai fazer um levantamento, uma validação científica, usando algumas IAs, tá? Então hoje a gente vai trabalhar com IA. Então a gente vai usar aqui Google Acadêmico, PubMed, diversos outros instrumentos para validar o nosso tema. Uma vez que o tema for escolhido, aí a gente entra na curadoria dos materiais. Ou seja, além de escolher o tema, a gente ainda vai validar ele hoje. A gente vai ver se o tema é possível de ser desenvolvido e quais são os tópicos que a gente pode abordar dentro daquele tema escolhido. Então a gente vai entrar aqui no terceiro item, que é a estrutura. Então a gente vai definir aqui os 3 tópicos, tá? Porque todo trabalho acadêmico ele tem que ter pelo menos 3 tópicos. Você vai definir ali os objetivos específicos do trabalho e para cada objetivo específico você vai ter um tópico desenvolvido. Então vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu vou fazer uma simulação aqui, como se você tivesse me procurado para desenvolver um trabalho. Você não tem ideia do tema. Isso raramente acontece, tá? Normalmente o meu aluno ele já tem uma ideia do tema e a gente só valida ele. Mas eu estou partindo do pressuposto que você nem pensou no tema ainda, tá? Então, a gente vai fazer aqui uma simulação como se você fosse do curso de Direito hoje. Uma IA que eu gosto bastante para fazer isso é o Grok, tá? Por que eu gosto do Grok? Eu vou abrir ele aqui. O Grok, ele é uma ferramenta de IA que ele tem acesso a diversas redes sociais. Então, quando a gente for pesquisar agora o tema, eu gosto de pedir para ele isso, que ele investigue qual que é um tema que está sendo bastante comentado. Então é um tema que a gente pode pensar que seja um tema atual. Então eu criei aqui um prompt, tá? Bem simples, mas bem detalhado, porque o segredo de qualquer IA é você detalhar o prompt. É você explicar exatamente o que você quer para ela. Então vamos pegar aqui o prompt que eu criei, vamos colar aqui na IA, no Grok, vamos ver qual é a resposta que ele vai dar. Então esse é o prompt. Então ó, vou ampliar aqui, acompanhem comigo. Atue como um especialista na elaboração de trabalhos acadêmicos na área de Direito. Então, se você é de outra área, né? Então você mudaria esse termo aqui. Esse prompt eu vou deixar nos comentários, tá? Para cada um adaptar para a sua necessidade. Da área tal, sua tarefa é pesquisar quais são os temas mais interessantes, atuais e viáveis dentro dessa área para monografias, artigos científicos ou outros trabalhos acadêmicos. O que é um tema viável? É um tema que tem um material para ser desenvolvido, tá? Então vamos lá, o que ele tem que levar em conta agora que a gente entra com os parâmetros? Quanto mais parâmetros a gente for passar para ele, melhor vai ser o resultado. Então, qual que é o nível acadêmico? Então eu estou supondo que você é do nível de graduação. Então, graduação em Direito. Que tipo de trabalho você quer produzir? Coloquei aqui, artigo científico. Poderia ser uma tese, poderia ser uma monografia, uma dissertação, o trabalho que for. Qual vai ser o recorte temporal desejado? Últimos 5 anos? Últimos 10 anos? Você que manda. O foco de abordagem, Direito Comparado Internacional. Eu coloquei isso aqui só como um exemplo, tá? Mas eu vou tirar isso aqui, deixa eu pôr aqui, foco comparado, eu vou pôr aqui Direito Ambiental. Direito Comparado ele é legal, só que ele é complexo. Porque você tem que encontrar tantos materiais em português como em outras línguas também, para poder fazer comparado, mas dá para fazer. Mas para agora, para o nosso exemplo, vamos pôr aqui Direito Ambiental. Com base nesses parâmetros, considere também tendências recentes da área, incluindo temas muito comentados em redes sociais, congressos, periódicos e notícias recentes. Ou seja, o que eu espero que ele traga com isso? Dentro do direito ambiental, eu quero alguma coisa que chame atenção.
que desperte interesse, né? Porque quando você mandar para o teu orientador ou orientadora, ela goste do tema, então tem que ser um tema interessante. Qual que é o grau de inovação que eu espero? Eu quero um grau tradicional, eu quero alguma coisa inovadora, ou qual que é o grau de inovação que eu espero do tema? Eu coloquei tradicional, não quero nada assim muito fora da caixinha. Viabilidade prática para um estudante. Existência de conteúdo acadêmico. Então tem que ter conteúdo acadêmico a respeito dos temas que ele sugerir. Vamos lá, eu pedi para ele que ele sugira de 3 a 5 temas, tá? Por que de 3 a 5? Porque se ele sugerir só um, pode ser que ele pudesse sugerir muitos outros e que fosse mais de encontro ao teu gosto, ou a necessidade que você tem. Então, para cada tema, o que ele vai ter que apresentar? Ele vai ter que apresentar um título claro e objetivo, já com recorte. Não pode ser um tema genérico, porque se você chegar com um tema genérico para o professor, ele fatalmente vai dizer que ele precisa ser afunilado. Um subtítulo ou breve descrição de 2 a 3 linhas, ou seja, além do tema, eu quero entender sobre o que ele vai abordar. Não só eu, né? Quando você mandar para o professor, ele tem que entender também qual que é a tua ideia. Indicando o problema central, o recorte geográfico ou temporal, se existir, né? Porque trabalhos com recorte geográfico, ele é bem interessante, mas ele é complicado de ser feito. Público-alvo ou objetivo principal e, quando possível, a variável principal ou variável secundária. Tá? O que é variável? São as palavras-chave. Então, por exemplo, se você vai abordar lá Covid, qual que é a palavra-chave? É Covid, é SARS-CoV, é pandemia. Então, essas são palavras-chave. Elas podem ser principais ou secundárias. Aí eu pedi para ele ainda usar a linguagem técnica mais acessível, acadêmica e formal, e evitar temas muito batidos, que exijam acesso a dados quase impossíveis de obter para um aluno. Então, com esse prompt, ele vai sugerir alguns temas bem interessantes para mim. Vamos dar uma olhada? Então aqui ele vai trabalhar um pouco, ele vai pesquisar nos repositórios que ele tem acesso. O interessante, antes até de sugerir um tema para ele, um tema genérico, igual eu coloquei lá, direito ambiental, é ver quem vai ser o seu orientador e ver qual que é a linha que ele prefere. Qual linha do direito ou qual assunto dentro daquela área, né? Dentro do direito ambiental, o que ele gostaria de abordar? Para daí sim fazer essa pesquisa mais aprofundada. Então vamos lá, está dando aqui. Sugestão de 4 temas. Os temas foram selecionados, babá. Então o que me interessa? Isso daqui, ó. Primeiro título: a Lei Geral do Licenciamento Ambiental e a tensão entre simplificação procedimental e efetividade da tutela constitucional do meio ambiente no Brasil. Então, se é um tema que você achou interessante, aí dá uma lida aqui na descrição dele, ó. O problema central reside na potencial fragilização do controle prévio, citou aqui uma lei, né? Especialmente licença ambiental, por adesão de compromisso, licença ambiental, que ampliam a autodeclaração, Então, beleza. Gostou do tema? Não gostei, então vamos para o próximo. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a emergência climática. Contribuições da opinião consultiva número 32/2025, ó, é alguma coisa bem recente. Da Corte Interamericana de Direitos Humanos para o Ordenamento Jurídico Brasileiro. Quando você escolher por um tema muito recente, principalmente na área do direito, toma cuidado para não ser um tema tão recente que não tenha material para falar sobre ele. Então, por exemplo, peguei lá 2025, peguei 2026. Fatalmente você vai ter que trabalhar com algum histórico do tema e daí vai ficar pouco conteúdo para trabalhar a parte mais importante, que é o tema em si. Então, como é muito recente, eu vou passar esse. Vamos ver o próximo. Título: a imprescritibilidade da reparação civil por dano ambiental e sua aplicação aos eventos climáticos extremos no Brasil, 2021-2026. Interessante esse tema, hein? O problema central é a concretização prática da tese da imprescritibilidade, da reparação do dano. Olha, até põe aqui, ó, uma jurisprudência STF, recurso extraordinário número tal, diante da crescente ocorrência de desastres socioambientais, tal, com recorte temporal restrito dos últimos 5 anos, e geográfico nacional. O objetivo principal são decisões da STF e STJ. Bacana, hein? Tem que ver daí quais são as jurisprudências que a gente vai encontrar a respeito disso, mas bem interessante. E o último: justiça climática no direito ambiental brasileiro, o enfrentamento do racismo ambiental. Racismo ambiental. cada termo. Olha, nas políticas de adaptação às mudanças climáticas. Eu já não gostei do racismo ambiental. Olha, eu estou entre o terceiro e o primeiro.
Para eu não ser muito seletivo, eu vou pegar o primeiro. Eu nem vou analisar se ele é viável ou não. A gente vai fazer isso agora, na sequência. Então o que eu costumo fazer? Legal, optei por esse, então eu já pego esse título, essa descrição dele aqui, abandono o Grok, não vou mais precisar dele, tá? E vou pro Word, vamos aqui pro Word, e vamos por aqui. Contexto. E aqui no meu contexto, eu vou colar aqui o que eu escolhi de tema. Então esse vai ser meu título e esse vai ser o contexto dele. Agora a gente tem que ver se esse tema, se ele é viável, ou seja, existe material para falar sobre ele? A vantagem é que a gente tá pensando em fazer um artigo. Então artigos normalmente ficam em torno de 15 páginas, não é um trabalho muito extenso, mas ele tem que ser viável, tem que ter conteúdo para falar sobre ele. Um adendo aqui. Poderia estar usando outra ferramenta, eu não tenho o Grok, né? O Grok ele tem uma versão gratuita também. Se você entrar nele, ele te dá a liberdade de fazer algumas pesquisas gratuitamente. Você vê, eu usei um único prompt, e no único prompt eu tenho o meu título e meu tema. Ah, mas eu pago outro, eu pago o Perplexity, eu pago o Gemini. Posso usar eles? Pode. O Perplexity eu recomendo em segundo lugar, porque o Perplexity também tem acesso a repositórios, a sites, então ele faz pesquisa realmente. E o Gemini, ele também faz, mas eu não confio tanto nele para isso. Então vamos fazer aqui um exemplo no Perplexity. Deixa eu pegar ele aqui, Perplexity, por exemplo. Então eu vou pegar aqui, ó, o mesmo prompt que eu usei no Grok, e a gente vai por aqui no Perplexity. Vamos mandar rodar. Vamos ver qual vai ser a... Ó, ele vai pensar, ó, ele vai procurar na internet, buscando fontes. Então realmente a gente vê ele trabalhando. Mas ele é muito rápido, então eu ainda confio mais no Grok. Aí ele sugeriu o primeiro título, ó, A Liberdade de Expressão em Tempos de Redes Sociais. Estudo comparado entre Brasil e Alemanha. Brasil e Alemanha? Peraí, eu tô achando que eu deixei. Ó, no Perplexity você pode editar e voltar aqui e pedir para ele mudar, tá? É que eu tinha colocado aqui, ó, direito comparado, eu não mudei. Vamos por aqui, direito ambiental. E vamos rodar de novo. Pesquisando. Vamos falar. Eficácia do licenciamento ambiental brasileiro após a Lei Geral do Licenciamento, Lei número tal de 2025, um estudo de caso em autarquias estaduais. Olha, é um tema bacana? Excelente. É um tema que eu me sinto confortável em fazer? De forma alguma. Por quê? Período temporal após 2025, e ele está pressupondo que existem informações a respeito disso. Ele está falando, ó, eficácia do licenciamento ambiental. Eficácia quer dizer que você vai comprovar. Ele foi eficaz ou não foi? Então você tem que ter dados empíricos. Seja teu, né, que provavelmente não vai ser, seja de outros trabalhos que investigaram isso. Será que isso vai existir? Dá para pesquisar, mas eu duvido. Então eu passaria isso aqui. Aí vamos lá. O princípio da precaução na regulamentação de atividades agropecuárias intensivas no bioma do Cerrado. Interessante. Só que, ó, ele é regionalizado, ó, ele está falando bioma do Cerrado. Pode ser que tenha material? Pode ser, mas não é uma certeza. Vamos lá para o terceiro. Direito ambiental e justiça climática. O papel do Ministério Público na proteção de comunidades vulneráveis frente a eventos extremos climáticos. Então, ó, novamente, ele está supondo que você vai ver o que o Ministério Público fez nesse período. Será que vai existir conteúdo a respeito disso? Talvez não. E aqui, compliance ambiental em empresas de energia renovável no Brasil. Análise normativa e jurisprudencial. Legal, é uma análise normativa e jurisprudencial. Lei da Política Nacional de Mudanças do Clima, CNPE, marco regulatório recente. Então, esse foi o melhorzinho. Por isso que eu gosto mais do Grok. Eu acho que ele dá uma resposta melhor, mas nada impede de você continuar pedindo para ele, por exemplo, ó, você pode dizer para ele aqui, ó, forneça temas que não sejam regionalizados e também que não dependam de materiais com publicação muito recente. Ou seja, você vai lapidando, né? Você entra com um prompt inicial, se você não gostou da resposta, você vai lapidando e para ele dando uma resposta cada vez mais assertiva, tá? Então isso pode ser feito no Perplexity, pode ser feito no Gemini também,
Tá? Só que o Gemini, eu não vejo ele consultando a internet, então eu não confio muito nesse sentido, mas vamos lá. Vamos pedir aqui para o Gemini também. Eu tenho a versão Pro de todos eles, tá? Eu tenho a versão Pro do Grok, do Gemini, do Perplexity, do Cloud, então, como eu trabalho com isso, então para mim compensa. Mas nada impede, tá? Você pode trabalhar com uma versão gratuita ou com a versão que ele disponibiliza, né? Com limitação. Então, por exemplo, o Grok, você pode entrar nele e usar com limitação. Perplexity, mesma coisa. Gemini, mesma coisa, tá? E o ChatGPT, mesma coisa. Só que o ChatGPT, ele, para pesquisa, sim, ele não é muito bom. Então, eu procuro evitar ele. Então, vamos ver aqui o Gemini. O Gemini costuma ser bem rápido, né? Na resposta dele. Beleza. É que eu cometi um erro de novo. Gemini é igual ao Perplexity. Você pode alterar aqui o prompt de pesquisa. Eu só copiei e colei. Lembra que eu tinha mudado aqui, ó. Direito comparado internacional. Vamos por aqui. Direito ambiental. Roda de novo. Existe no Gemini o Deep Search, que é uma pesquisa profunda, mas ele é mais usado para pesquisa de material mesmo, de conteúdo, e não nesse caso aqui que é para sugestão de tema, né, para o trabalho acadêmico. Então tá lá. Então, vamos ver o que ele sugeriu. Responsabilidade civil do Estado em desastres climáticos. Interessante, ó. É um tema aberto, mas é um tema bem interessante. Não tem questões temporais, né? Não tem questões regionalizadas que impeçam, né, o trabalho. Então vamos lá. Esse tema utiliza a base clássica de responsabilidade civil objetiva e aplica o cenário recente de eventos climáticos. Título: A responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão em desastres climáticos. Uma análise da jurisprudência recente do Brasil. Legal. Eu não teria nada contra esse tema. Aí ele dá uma pequena descrição. Vamos lá para o próximo. Processo administrativo ambiental e segurança jurídica. Dentro desse tema, ele escolheu esse título aqui. A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental federal. Segurança jurídica versus proteção ecológica. Aí, ó, interessante também. Aí ele está, né, trazendo uns temas bem bacanas. E por último, compreensão ambiental e relações de consumo, que ele sugeriu aqui o título: O fenômeno do greenwashing e a responsabilidade civil de empresas. Intersecções entre o direito do consumidor e a tutela ambiental. Bacana. É questão de avaliar agora se existe conteúdo a respeito disso, tá? Então, seja, dá para usar outras IAs também para sugerir temas, tá? Então, bom, vamos voltar aqui no tema que a gente escolheu, que é... Vamos pegar esse aqui. A Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Bom, agora que a gente já está com uma ideia de tema, tá? O que seria interessante? O que a gente vai fazer agora? Não é interessante, a gente vai fazer agora. A gente vai avaliar se ele é viável. Quando que ele é viável? Quando tem materiais para desenvolver. Então a gente vai... Como é que a gente pesquisa materiais? Com palavras-chave. Antigamente, quando não tinha IA, o que a gente tinha que fazer? Mapear tudo isso aqui e escolher as palavras-chave. Então, por exemplo, Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Legal, isso aqui é uma palavra-chave. Aí tem uma lei aqui, não tem? Então isso aqui também seria uma outra palavra-chave. Aí vamos ver. Atenção, procedimento, efetividade, tutela constitucional do meio ambiente no Brasil. Então, só esses dois aqui. Daí a gente procuraria aqui outras palavras-chave. Para quê? Para a gente ir lá no Google Acadêmico, ir lá na BVS, ir em qualquer repositório e através das palavras-chave a gente encontrar conteúdo, tá? Para os meus alunos que não têm acesso às ferramentas que eu disponibilizo, esse é o caminho, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, ó, a gente não vai falar de Lei Geral do Licenciamento e essa lei aqui. Então, o que a gente faria? A gente iria aqui, deixa eu abrir aqui uma nova janela. Vamos pegar aqui o Google Acadêmico. Google Acadêmico. E aqui no Google Acadêmico a gente coloca lá, em title, que eu quero no título essa palavra. Lei Geral, quando é uma palavra composta, a gente coloca entre aspas. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Coloca entre aspas. Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Se eu colocar só isso, o que vai vir? Ó, 29 resultados. É pouquinho. Como é uma quantidade razoável, eu posso trabalhar com isso, tá? Ah, legal. Veio uma quantidade suficiente. Ah, não, mas eu quero afunilar mais ainda. Eu quero que apareça mais alguma palavra-chave. Então, daí a gente voltaria aqui no nosso esquema. O que mais que a gente abordar? Controle prévio de impacto, corrente de inovação, traduzido pela lei tal.
licença ambiental especial. Eu tenho que ter essa palavra. Será que vai existir conteúdo com esses dois termos? Vamos voltar lá pro Google Acadêmico e vamos colocar aqui também. Então eu também quero licença ambiental especial. 3 resultados. Legal? Isso quer dizer o quê? Que o potencial desses materiais terem o conteúdo que eu preciso é muito alto. Tá? Então, era esse o passo a passo. Tá? A gente ia lá, baixava cada um desses materiais, cada um desses PDFs, daí teria que analisar, pensar o conteúdo desses PDFs para poder construir o trabalho. Então, vamos lá. Agora, como é que eu estou fazendo? Agora eu já não faço mais assim. Agora eu tenho aqui um prompt. Eu forneço para o prompt esse conteúdo aqui, que é o tema, e esse contexto. Eu vou chamar de tipo contexto, para ele entender. Contexto. E esse é o tipo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui para o meu prompt. E lá no Gemini, eu criei aqui um Gemini que eu chamei de orientador mestre. Então esse é um Gemini meu particular, que eu tenho todas as orientações de como ele tem que abordar o assunto, tá? Então eu vou colar esse prompt aqui para ele, tá? Esse prompt, o que ele vai fazer? Ele vai pensar em todo o contexto e vai me sugerir as palavras-chave que eu vou ter que procurar, que eu vou ter que usar na busca. Então vamos lá. Aí ele está analisando todo o contexto. Perfeito. Então eu inicio aqui nosso processo de construção acadêmica com foco em rigor científico. Beleza. Mapeamento estruturado dos termos. Então ele começa a me passar os termos aqui, ó. O eixo foca nas palavras-chave exatas. Então quais palavras-chave? Lei Geral do Licenciamento, lei número tal. Outra lei aqui, ó. É que aqui tem número. E aqui já tem sem número, porque ela pode aparecer das duas formas. Então ele já pensou nisso também. Licenciamento ambiental. Aí aqui, ó, licenciamento ambiental por adesão e compromisso, LAC, que é a abreviação, né? Licença ambiental especial, LAI, ou seja, e assim por diante. Ele vai pensar nas palavras-chave por mim. E aqui no final, ele termina. Aqui, ó, filtro geográfico institucional, Brasil, né? Ou seja, vai ser feito só no Brasil. Uma vez que ele pensou nessas palavras-chave, eu preciso passar isso para um programa que vai procurar esses conteúdos para mim. Então eu criei um outro prompt aqui, que ele vai criar para mim essa sintaxe de busca. Então nesse outro prompt, eu tenho que definir aqui para ele isso daqui. Deixa eu copiar aqui por enquanto, só para vocês entenderem. Que é o escopo. Então, como escopo, eu quero trabalhos em português e inglês? Não, eu quero só em português mesmo. Não precisamos de textos em inglês. Português. Qual período que eu quero de pesquisa? Últimos 5 anos? Posso pôr aqui, ó, de 2020 para frente. País de jurisdição, Brasil só. Se fosse direito comparado, a gente teria que pôr os outros países. Tipo de documento de interesse? Nem vou colocar, deixa ele escolher. Acesso aberto? Não, porque como eu tenho acesso a CAPES, né, e a alguns repositórios que a gente consegue baixar arquivos mesmo protegidos, então para mim é indiferente se vai ser aberto ou não. Eu quero o mínimo de citações. O que é citação? É quando aquele documento que eu encontrei ele foi citado por outros. Ou seja, quanto mais ele foi citado, mais importante ele é. Concorda? Então, eu não vou pôr esse critério aqui não. E quantidade máxima de resultados? 500, 1000? Não, também não vou colocar. Então esse vai ser o meu escopo. Então eu vou jogar o escopo aqui no meu prompt. Qual que é o objetivo desse outro prompt? Ele vai me dar a sintaxe que eu vou jogar num outro programa para ele pesquisar automaticamente para mim. Todos os materiais que tiverem a ver a respeito do assunto. Então, eu substituí esse daqui pelo prompt. É enorme esse prompt, hein? Nossa, ocupa aqui umas 3 páginas de Word. Então no prompt ele vai executar, vai pensar com calma e carinho para trazer exatamente a sintaxe que eu preciso. Ó, eu estou mostrando para vocês aqui o meu passo a passo, tá? Claro que quando eu passo esse roteiro para os meus alunos, nem sempre o aluno tem todas essas ferramentas. Então daí eu passo dentro da possibilidade dele.
E que pode ser mínimo, né? Pode ser assim, olha, eu não pago IA nenhuma, né? Eu só trabalho com IAs gratuitos e eu não tenho acesso a tudo, sem problema. Tá? Dá para fazer de outras formas. Vai demorar um pouco mais, mas dá para fazer. Essa é a forma mais segura que existe. É você pensar no tema, tá? Que é o que você quer desenvolver, validar o tema, ou seja, localizar o conteúdo. Tem conteúdo suficiente? Legal. A gente separa esse conteúdo, baixa o conteúdo para o computador para você até poder estudar ele depois. E com base no conteúdo real, a gente pede para a IA sugerir os tópicos que a gente vai abordar. Então, esse é o melhor caminho, o mais seguro. Então vamos lá, ele montou aqui para nós, né, o script, ó. Title, tal, filter, from publication. Ó, ele não colocou tudo que eu queria aqui, ó. Ele deu algum problema. Acontece. IA é imprevisível. Então eu vou por aqui, ó. Minha espelho. Melhor, em vez de fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o meu prompt. Vou ver aqui, role, tá? Até o final. Com base nessas informações, então... tá. Forneça o script completo com todas as chaves keywords que eu precisarei na busca. Às vezes, um detalhezinho muda o resultado dele, né? Não tinha acontecido antes, mas IA é assim. Você fornece um prompt. Se você puder alterar o próprio prompt, melhor. Principalmente se for o Gemini. Porque o ChatGPT e o Claude são os únicos que você consegue mudar um prompt que foi dado etapas atrás e continuar a partir dele. O Gemini, o Grok, o Perplexity é só o último. É só o último que você consegue alterar e dali pra frente continuar. Se eu digitasse um novo prompt ali, o prompt anterior, que é esse, já foi. Eu não consigo alterar mais ele. Ó, mudou completamente, ó. Agora já veio, ó. Raciocínio, title search. Aí ele trouxe aqui as palavras-chave que eu preciso. Aí trouxe aqui os filtros, ordenação desejada. Só que ele fez uma coisa que eu não gostei, ó. Ele me trouxe palavras em inglês, ó. Environmental license, environmental permitting. Então eu só vou pedir agora sim. Como tá quase dentro do que eu queria, eu vou pôr para ele o seguinte. Gostei muito, veja. Mas como faremos a pesquisa a nível Brasil, veja, quero todas as palavras relevantes em português. Aí quando é pequena alteração assim, a gente pode fazer aqui mesmo no próprio prompt. Então qual que é a ideia? É ele formular esse roteiro de pesquisa. Excelente observação, papapá. Beleza, então isso aqui que interessa, ó. Lei Geral do Licenciamento, ele trouxe tudo, ó. Então isso daqui ele vai procurar no título, isso daqui ele vai procurar no abstract. O que é abstract? É o resumo. Então nos materiais lá, na ferramenta que eu uso, eu consigo buscar no resumo, consigo buscar no título. Os filtros que ele vai usar, data de acesso, tipo de trabalho, né, se vai ter DOI ou não, ó. Então ele pôs true, quer dizer que tem que ter DOI. A ordenação, se ele quer que ordene ou não, tá? Então esse daqui é isso daqui que eu vou precisar, daqui para frente, daqui até. Uma vez que eu tenho esses parâmetros, eu salvo esses parâmetros também. Eu gosto sempre de manter um histórico, tá? Então aqui eu posso chamar aqui de parâmetros de busca. Por que é interessante guardar isso? Porque se o professor pedir para você na metodologia explicar exatamente quais palavras-chave você usou para buscar e quais foram os critérios de busca, você tem isso aqui mapeado. Você não tem que ficar lembrando do que foi feito. Então agora eu uso uma ferramenta que eu criei aqui, que ele vai procurar no repositório todo esse conteúdo. Então daí eu vou usar aqui um outro prompt. Eu vou jogar esses parâmetros aqui para ele. No caso, a ferramenta que eu uso aqui é o Antigravity. O Antigravity ele faz programas. Então eu criei um programa com ele que acessa repositórios com base em todos os parâmetros que eu passar para ele. Só que além disso, eu treinei ele para que ele
formule essa busca da melhor forma possível, para a busca ser o mais eficiente possível. Então eu vou por aqui em planejamento ou execução, eu prefiro que ele planeje antes, e eu uso a versão mais avançada aqui dele para poder dar um resultado melhor. E mando rodar. Inclusive, se vocês estiverem tendo dificuldade em encontrar conteúdo, por exemplo, putz, eu pensei no tema, o professor aprovou, porque isso é comum, tá? Você chega com um tema para o professor, não, lindo, maravilhoso, desenvolve. Aí quando você vai procurar conteúdo mesmo, cadê conteúdo? Não tem conteúdo. Então aí é um serviço que eu presto, tá? Vocês podem me passar, olha, eu estou precisando desenvolver aqui tal tema ou tal assunto, né? E não estou conseguindo encontrar, me passa que eu tenho aqui ferramentas que ajudam muito nesse sentido. Essa ferramenta aqui, depois que ela rodar toda a busca, o que ela vai gerar para mim? Ela vai gerar um arquivo do Excel, que na linha por linha, ela vai especificar ali o título da obra, o DOI, a data de publicação, os autores, a revista, onde está publicado, e o resumo. Então, ou seja, eu tenho bastante informação a respeito. Então, vamos lá. Ó, tá buscando, tá, ele pede para rodar o script. Às vezes acontece dele dar muito resultado, porque muito resultado é bacana, só que daí entra muito ruído no meio. Então daí eu tenho que afunilar essa busca, né, para ele tirar o ruído e trazer menos resultados para mim. O que eu considero ideal, por exemplo, para um artigo, de 100 a 200 resultados, tá? A gente vai usar isso? Não vai. Na verdade, a gente vai usar ali uns 20 ou 30, no máximo. O que eu recomendo? Sempre 2 materiais para cada página desenvolvida. Se você for fazer um artigo de 15 páginas, o que eu recomendo? Procure 30 materiais diferentes, tá? Por quê? Para oxigenar os autores dentro do trabalho e não dar problema de plágio. Então, é uma necessidade. Não precisa ser mais que isso também. Ou pode acontecer o contrário, ele não encontrar, dependendo do critério de busca que ele usa, ele acaba encontrando muito poucos autores. Aí eu tenho que pedir para ele ampliar a busca. Então, são 2 situações diferentes. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver se a gente vai dar sorte. Ó, recuperados 200, 400, 600. Eu já tô achando que a gente vai ter que afunilar um pouco essa busca aqui. Ó, 1.800. Nossa, muita coisa. Por que está vindo muitos? Porque às vezes o critério de busca, a forma como ele está cruzando as informações, está trazendo muito material. E acaba vindo muito material que não converge com o que a gente realmente precisa. Então daí a gente tem que afunilar isso depois. Inclusive, enquanto ele está buscando, eu vou usar um outro prompt aqui depois, que eu acho que eu vou ter que usar ele, porque vai vir material demais, além do necessário, para ele fazer uma melhoria nessa busca. Hoje eu fiz uma pesquisa e eu acabei tendo que fazer isso. Estava vindo muito material e eu tive que criar um prompt para ele dar uma funilada. Aceitar tudo aqui. Busca comparada. Acho que ele terminou. Vamos ver os resultados. Aqui, ó. Eu peço para ele gerar sempre para mim um resumo em TXT, para a gente ter uma ideia do que aconteceu. Ó. Busca, PP, LGPD, GDPR, CCPA, todos os títulos. Ah tá, esses são os títulos do que ele encontrou. Aí eu quero aqui, busca geral. Aqui, resumo da pesquisa. Ó, então ele encontrou anos de 2021 a 2026 em artigos, capítulos de livro, dissertações, pré-print e review. Ele encontrou 286 de 2021, 267 de 2022, quantidade total, 2.000. Então é muita coisa. A gente não precisa de tudo isso. Então o que eu vou pedir para ele? Para ele, com base nos títulos, ele refinar ainda mais a busca, tá? Deixa eu ver se eu encontro o prompt aqui. Se eu não encontrar, eu vou criar ele aqui sob demanda mesmo, fazendo aqui com vocês, tá? Nossa, já deu 35 minutos de vídeo. Não queria que fosse tão longo, mas às vezes não tem como fugir. Correções. Ó, eu vou acelerar o vídeo e daí já eu volto com vocês, tá? Ó, então eu vou passar aqui pronto para ele.
Ó, perfeito. Mas agora que o resultado foi excessivo, eu gostaria de no máximo 200 materiais. Sua tarefa é avaliar os títulos dos materiais encontrados e criar uma nova busca. Então, eu escrevi ali para ele mais ou menos o que eu quero e a gente deixa ele rodando. E vamos torcer, né? Porque IA é isso mesmo, é tentativa e erro. E sempre que dá um erro, você usa a própria IA para avaliar se o que você fez está certo e sugerir alguma alteração ou correção. Vamos ver o que ele vai fazer. Aí nessa correção, eu pedi... deixa eu ver aqui. Eu deve esqueci de pedir para ele um negócio. Pedir de novo. Beleza. Sim. Deixa eu pedir um pouco a mais, eu não copiei. Tinha pedido para ele criar uma nova pasta chamada Novos Resultados, para não salvar na mesma pasta, né? Tá? Vamos lá, vou dar de novo. Os resultados estão aqui ainda. Para não prolongar muito esse vídeo, eu vou fazer o seguinte: eu vou parar na pesquisa. Eu vou mostrar para vocês, a hora que a pesquisa estiver ok, né? Aí eu vou mostrar para vocês qual foi o resultado da pesquisa. E daí, num próximo vídeo, para esse daqui não ficar muito longo, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para baixar esse... Melhor, baixar não. Separar os arquivos que realmente interessam, de 20 a 30, dentro dos 200, por exemplo, que pode ser o que ele vai encontrar para mim agora. Vamos ver. Legal, ó. Ele entendeu o que é para ser feito. Queria também aceitar. Show. Vamos ver se ele criou aqui, novos resultados. Beleza. Vamos ver o que ele criou nesses novos resultados. Critério. Ah lá, ó, total de registro, 200. Bacana. Critério estratégico, busca restrita. Tá. Então agora ele criou aqui um arquivo pra gente, CSV. Tá. O que é um arquivo CSV? É um arquivo do Excel, né? Uma planilha, só que em formato de texto. Que tem todas as informações que a gente precisa. Ó, ano, quantas citações esse material teve, qual é o tipo de material, qual é o idioma, qual é o título, quais são os autores, o DOI e o resumo. Então, com esse resultado, a gente pode jogar ele para uma IA e pedir para a IA filtrar para a gente, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, já que não demorou tanto, pode ser que dê para fazer um pouquinho mais aqui então. Então, esse resultado aqui, eu salvo ele numa pasta, da pasta do meu trabalho, com essas informações. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, esse arquivo CSV, em vez de copiar o arquivo, eu vou copiar o conteúdo dele, até aqui embaixo, copiar, e vou lá para o Gemini, que é o que está me orientando, né, no trabalho, ó, foi ele que passou isso aqui para mim, e vou pôr para ele aqui, ó. Esse foi o resultado da pesquisa. Avalie. Então, num primeiro momento, eu só peço para ele avaliar, e passo tudo que ele encontrou aqui. Não é pouca coisa, porque como tem o resumo também, é muito material. E o que acontece com as IAs? Elas começam a esquecer. Elas têm um limite de memória, né, que é a janela de contexto, que faz com que elas fiquem cada vez pior, conforme mais conteúdo você vai jogando. Então, por isso que eu joguei no corpo do próprio prompt. Por quê? Porque eu vou voltar nesse prompt ainda e não vou deixar ele aí. Eu vou apagar ele. Então vamos lá. Vamos pedir para ela dar uma avaliada, só para a gente ver o que ela acha, se a gente trouxe conteúdo que pode ser usado ou não, né? Bom, então perfeito. Depois de um tempo aqui, o Gemini respondeu. E o que ele falou? Ó, como seu orientador mestre, avaliei meticulosamente, papapá. Nesse momento estamos adentrando o passo 2, seleção e consolidação dos materiais. Então, aqui para frente depois, ó. Abaixo apresento a curadoria dos 30 materiais mais relevantes e alinhados à sua proposta, já formatados com título e DOI, para facilitar a extração dos metadados. Então ele deu aqui, né, ele fez o nosso trabalho pesado, que seria de ler todos os resumos, todos os títulos, para poder definir quais materiais a gente vai usar. Então ele já deu aqui mastigadinho. Então o que a gente vai fazer com isso? A gente vai pegar essa informação, até aqui, até o 30, e eu vou voltar para o Antigravity e eu vou pedir para o Antigravity fazer essa filtragem para mim.
Porque tem um arquivo consolidado, um arquivo CSV com todas as respostas, né? Tem 200 respostas. Eu quero um que tenha só as 30 que ele pesquisou, que ele indicou. Então vamos lá, eu vou por aqui, ó. Com base nessa lista, aí eu copio aqui a lista que o Antigraphic forneceu. Crie um novo arquivo a partir do arquivo, que nome que ele tinha dado lá, ó, licenciamento ambiental, underline, STF, underline, resultados.csv. Crie um novo arquivo a partir do arquivo total que contenha apenas esses materiais. Título e DOI. O novo arquivo deve se chamar, vamos pôr o nome qualquer, vamos por aqui seleção.csv, vírgula, e conter todas as informações. Que informações? Essas informações aqui, ó. Se a gente entra no CSV, a gente vai ver aqui, ó, que o cabeçalho dele é isso daqui, ó. Ano, citações, tal. Então eu quero que tenha todas essas informações. Então, é bom a gente ser bem específico para não ter que refazer, tá? Então a IA é bem... Para fazer isso eu vou usar o 3 Flash mesmo, que ele vai gastar menos créditos, e vou pedir para ele... pode fazer no Plane mesmo. Qual que é o resultado? A expectativa é que ele gere então esse novo arquivo CSV só com esses materiais, esses 30 materiais que o Gemini filtrou pra gente, com todas as informações, né? Então vamos ver se ele vai fazer isso. Ele vai construir um programa para fazer essa filtragem. Legal, ó. Já vi que o arquivo apareceu aqui, ó, seleção CSV. Tem que ter um pouquinho de paciência. Essa etapa preliminar de definição do tema, pesquisa dos materiais e download dos materiais, às vezes ela ocupa mais tempo do que o desenvolvimento em si. Mas ela é fundamental. Uma vez feito, você tem tudo na mão. Aí, através das IAs, você consegue construir o trabalho muito rapidamente. Então vamos lá, os materiais agora estão prontos, vamos ver se realmente ficou bom. Ó. Seleção, ó que bacaninha. Todos os materiais, até o 31 aqui, porque o primeiro é o cabeçalho, né? E tem aqui então os 30 materiais que ele indicou. O que eu vou pedir para ele agora? Eu vou pedir para ele baixar esses materiais para mim, porque agora a próxima etapa é fazer o download em PDF. Então eu vou parar o vídeo agora, e daí eu volto com todos os materiais numa pasta, tá? E daí a gente dá sequência a partir dali. Ufa, 1000 anos depois... Não, dá um trabalhinho, porque tem que baixar todos os arquivos PDFs. Então eu baixei, né? Não chegou a baixar todos, porque eu peguei só o automático. Então eu tenho aqui, vamos ver quantos arquivos tem. Tem 19 arquivos, tá? Mas já é o suficiente. Então o ideal seria baixar os 30. Mas eu vou fazer com 19, porque senão demoraria muito. Qual que é a minha próxima etapa? Uma vez que eu baixo os PDFs, eu transformo eles em arquivos do Word. Por quê? Porque o arquivo do Word, ele preserva um formato texto, que depois eu posso transformar tudo, consolidar todos os arquivos num único arquivo. Um arquivo Markdown, que é esse arquivo aqui, ó, consolidados.md. O que é um arquivo Markdown, para quem não está acostumado com ele? É um arquivo texto puro, só que ele tem marcações ali dentro. Então tem marcações de itálico, de negrito, e nem é por isso, mas é por conta das tabelas. Então as tabelas elas são preservadas no arquivo Markdown. E é um arquivo que a IA ela lê com muita facilidade. Então por isso que eu pego todos os PDFs que eu pesquisei. Primeiro eu tenho que transformar em Word e depois pegar todos esses Words e transformar num único arquivo Markdown. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é que ele fica. Ó, então o arquivo Markdown ele fica assim. Ele é um texto, tá? Então, como é que a IA vai entender onde começa e onde termina cada material? Para isso, eu uso esse padrão aqui, ó. Então aqui está o nome do arquivo, né? .docx, e aqui vem o conteúdo dele. Quando for outro trabalho, ele vai fazer a mesma coisa. Vamos ver se a gente acha aqui. Olha as tabelas, como é que ficam. Ó. Então, para IA, isso ajuda bastante.
Aqui, ó, aqui já é outro. Então a IA, ela entende essas marcações e consome menos espaço na memória dela, tá? Então, porque esse é um grande erro do aluno. Ele acha que ele pode só pedir para a IA fazer, ou pior, ele acha que ele pesquisando e jogando aquele monte de material em PDF para a IA, ela vai conseguir realmente usar de maneira eficaz aquilo. E a IA, ela tem muita limitação, pelo menos por enquanto, né? Eu acredito que isso vai mudar em pouco tempo, mas pelo menos por enquanto é assim que acontece. Então como é que funciona? Agora a gente tem que pegar esse arquivo consolidados aqui e através dele a gente vai pedir para a IA sugerir os tópicos. É a última etapa. Hoje a gente termina. Então a gente já tem o título, tem o contexto e a gente vai ter os tópicos que podem ser trabalhados. E o mais importante, são tópicos viáveis, porque a gente já pesquisou o material, vai ter o tópico, vai ser tudo viável, vai ser possível de ser desenvolvido, e quando você mandar isso para o orientador validando, pronto, aí é só desenvolver. Aí sim você pode pedir para a IA te ajudar. Então vamos fazer isso na prática. Para isso, eu gosto muito do Claude, tá? Então eu vou entrar no Claude aqui, deixa eu ver onde é que eu deixei ele, Gemini, vamos entrar aqui mesmo, Claude. Então tá. No Claude, a gente vai começar aqui um novo bate-papo. E eu gosto muito do Claude, por quê? Porque ele para escrita é insuperável. Ele é fantástico para isso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai subir esse arquivo .md, né, com todo o material que a gente pesquisou. Só que, ó, a gente está começando do zero. O Claude não sabe de nada do que a gente está fazendo. Então, eu tenho que passar esses parâmetros para ele. Então eu vou por aqui, ó. Atue como um especialista na elaboração de artigos científicos. Oxi. Bom. Então agora a gente vai pegar todo aquele contexto de título e contexto que a gente tinha e jogar para ele. Então vamos pegar aqui aquele arquivo do Word. Esse aqui. Eu vou pegar aqui, ó, título e contexto. Tá. Vamos por aqui. Esses são o título e o contexto da pesquisa. Tá. Em anexo está toda a pesquisa feita na literatura e que utilizaremos no desenvolvimento deste artigo, vírgula. Com base nesse material, vírgula, sugira 3 tópicos, que seriam os títulos, né? Que farão parte deste artigo. Bom, só isso. Poderia parar aí, né? Mas daí ele poderia sugerir coisas que a gente não quer. Então, um outro parâmetro que eu coloco também é que esses tópicos deverão seguir uma estrutura de progressão de importância, vírgula, começando por tópicos mais genéricos e amplos, afunilando para o mais específico e complexo. Então, qual que é a ideia? É criar um tópico que fale mais de maneira geral do assunto e depois o último ser o tópico coração do trabalho. Tá? Então é mais ou menos isso que é assim que acontece. Então ele já tem todas as informações, tem o contexto, tem os materiais que a gente pesquisou, é isso. Então vamos pedir para ele trabalhar. Não preciso de pensamento estendido nesse caso. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu gosto muito do Claude, porque você vê que ele realmente está trabalhando, ele realmente está pesquisando, está usando ali os materiais que você forneceu. Outras IAs, como o ChatGPT ou mesmo o Gemini, que tem uma janela de contexto muito grande, eu acho que eles não são muito efetivos para isso. Ó, já deu aqui, ó, tópico 1. O licenciamento ambiental como instrumento constitucional de tutela preventiva, fundamentos, evolução normativa, tensões estruturais, ordenamento jurídico brasileiro. Tópico 2. Simplificação procedimental e risco de esvaziamento da avaliação de impactos. A experiência estadual de Minas Gerais como laboratório normativo da lei número tal. E o último, a licença ambiental por adesão e compromisso, LAC, e a licença ambiental especial, LAE,
frente à jurisprudência constitucional do STF. Se você achar que ficou legal, pronto, tá feito. Esses tópicos aqui, ele dá uma ideia do que dá para ser desenvolvido. Lembrando, tudo isso que ele está passando é com base em materiais que a gente tem. Então não é no achômetro, você não está achando que é possível fazer, você sabe que é possível fazer. Então, você pegaria todos esses tópicos aqui, até o último, a gente volta no nosso Word, e daí a gente acrescenta eles aqui na sequência. Sugestão de tópicos. E tá lá, a gente tem os tópicos. Então, qual que é a ideia? É agora, quando a gente for conversar com o professor, a gente já levar para ele pelo menos isso, pelo menos a estrutura montada, com o título, o contexto do trabalho e a ideia de cada um dos tópicos para ele avaliar. Aí ele tem que validar a tua ideia ou sugerir mudanças, né? Sugerir o que deve ser incluído, excluído ou alterado. Eventualmente, se ele pedir muita mudança, talvez a gente tenha que voltar na pesquisa para pesquisar alguma coisa que não tenha sido pesquisado. Mas a gente pode voltar lá, por exemplo, no Cloud e perguntar para ele, isso daqui que foi pedido, existe nos materiais que a gente tem? Se existir, não precisa de mais pesquisa, tá? Então, terminando nessa etapa, a gente terminou a última coisa que a gente tinha que fazer. Deixa eu pegar aqui de novo o nosso fluxograma. Então qual que era a ideia? Era a gente criar o tema, fazer o levantamento, a validação científica, né? Seja em qual IA você escolher fazer uma curadoria dos materiais, que seria o quê? Aquela filtragem. A gente encontrou 200 materiais, pediu para a IA avaliar cada uma delas, filtrar as 30 melhores. Então, das 30 melhores, você baixa essas 30, se for possível, tá? Muitas vezes a gente não consegue baixar as 30. Por exemplo, hoje eu fiz uma pesquisa que eu tinha 30 materiais, eu consegui baixar 27, porque uma não existia, a outra é impossível, eu não consegui baixar, porque era paga e não existia nem na CAPES para baixar, e a outra acho que não existia também. Então eu tive 27 materiais, mais que o suficiente. E no final, você tem condição de fazer isso aqui, a estrutura. A estrutura que é o tópico 1, tópico 2, tópico 3, que são os tópicos principais para um artigo de revisão bibliográfica. Então, se for esse o teu caso, é isso daqui. Tudo isso que eu passei agora foi para vocês terem uma visão ampla do que pode ser feito. Tá certo, eu usei ferramentas que pode ser que vocês não tenham aí, mas não é porque eu tenho uma ferramenta que você não tem, que você não pode fazer alguma coisa de uma forma diferente, usando uma outra IA, uma outra ferramenta, mas é essa a ideia, esse é o passo a passo. E eu estou à disposição, eu atendo muitos clientes aqui toda semana que têm tempo de fazer, mas não sabem fazer. Ou começaram a desenvolver, mas não encontraram material. Então eu também desenvolvo esse tipo de serviço. Localizar material, fazer o treinamento para que o próprio aluno possa desenvolver, tá? Então, visitem o site lá, TCC Monografias e Artigos, tem muitas dicas valiosas lá. Deixem os comentários do que mais vocês querem aprender e no próximo vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver o artigo. Eu vou pegar tudo isso que a gente pesquisou e a gente vai fazer na prática. E olha, eu digo para vocês, em questão assim de meia hora, a gente deixa esse artigo pronto, tá? Claro que ainda tem a questão das referências, porque a gente tem que construir elas, tá? Então isso dá um pouquinho de trabalho, mas a parte textual, introdução, desenvolvimento, metodologia, conclusão e resumo, em meia hora, depois que a gente tem tudo isso, em meia hora a gente consegue fazer, beleza? Um abraço para todos.